palavra de Deus. Tome comigo a Bíblia Sagrada. Você que tem a Bíblia, abra lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, oitavo livro da Bíblia, primeiro livro com nome de mulher, né? O livro de Ruth. Amém? Você vai passando ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus. E aí você chega em Josué, vai passando Juízes, amém? E você vai chegar no livro de Ruth, antes do livro do profeta Samuel, livro de Ruth, capítulo de número 2. Tome comigo nessa manhã a palavra de Deus, livro de Ruth, capítulo de número 2. E eu quero com você fazer leitura da palavra do Senhor nesta manhã. 2 versículos. Primeiro, capítulo 2 de Ruth, versículo 1, que declara assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. O versículo 12 declara: O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Amados, queridos, Noemi retornou de Moabe. Em Moabe, ela colheu perdas. Ela perdeu o esposo, ela perdeu seu filho Malom, seu filho Quilion. Em Moabe, Noemi colheu o luto, colheu dores, tendo deixado Betleém, ou a casa do alimento, a casa do pão, a casa da provisão, território da promessa de Deus para o seu povo. Noemi, em momento de crise, ela é com o seu marido, eles vão para o território moabita. E ali sua expectativa é frustrada. Eles vão para passar uns dias, porquanto havia escassez na casa da abundância, havia fome na casa do alimento, havia fome na casa do pão. Mas eles voltam os olhos para o estrangeiro, e fora da direção de Deus, daquele Deus cujos olhos estavam sobre a terra, desde o início até o final do ano, daquele Deus que mesmo quando o seu povo pecava, e devido à desobediência do povo do Senhor, havia uma colheita, porque a semeadura do pecado, ela vem. O pecado verdadeiramente encontra em Deus misericordioso perdão, mas o pecado tem colheita. E quando havia essa colheita, por conta do pecado, uma colheita de escassez, uma colheita de fome, uma colheita de dificuldades na vida da nação. Os campos não produziam, mas as misericórdias do Senhor, diz a sua palavra, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas muitas misericórdias não têm fim. A sua ira dura apenas um instante. Ao coração contrito, quebrantado, Deus não despreza. E Ele diz em sua palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se corrigir dos seus erros, e buscar no Senhor resposta, e buscar no Senhor perdão, Ele diz: eu ouvirei do céu a sua oração, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Salomão, quando dedica ao templo, ele em oração clama ao Senhor, dizendo: Senhor, quando o teu povo pecar, e em decorrência disso houver fome na terra, houver dificuldade, mas o teu povo orar voltado para a tua presença nesta casa, ouve do céu sua oração, estejam os teus olhos sobre esse lugar e responde a sua oração. Mas Elimeleque sai da casa do pão no momento da crise, e ele se esquece que é fiel o Deus de Israel, que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Mas ele faz plano de passar apenas uns dias lá fora, e anos vão se decorrer, e ele não volta, porque nunca mais voltará. Mas torna Noemi. E Noemi, quando volta, volta com Ruth, que se apega a Noemi, e se apega ao Deus de Noemi, e declara isso para Noemi, quando Noemi insiste para que ela a deixe, para que volte com Orfa, a sua outra nora, também viúva, retorne. Mas Ruth não retorna, Ruth se apega a ela. No versículo 16 do capítulo 1, ela disse, porém, Ruth: não me instes, para que te abandone e te deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E Ruth se apega a Noemi e ao Deus de Noemi, e retorna com Noemi. E é interessante, porque no versículo 22 é essa afirmação que é feita: assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Noemi ouviu que o Senhor havia visitado o seu povo, e nessa visitação do Senhor houve provisão, houve perdão, houve misericórdia. Nesta visitação do Senhor, a crise foi dissipada, os campos reverdeceram, a semeadura feita produziu grande colheita, e havia novamente pão, provisão e cuidado na casa do pão, na casa da promessa. E Noemi faz o caminho de volta, mas ao voltar, ela volta amarga. Noemi, que é o nome, expressa doçura, agradável, uma mulher doce, uma pessoa agradável. Ela diz: não me chame mais assim, mais amarga, me chama de Mara. Mara significa amargura. E ela diz: porque o Todo-Poderoso me fez viver amarguras. Em verdade, ao afastar-se do lugar da bênção, sem a direção de Deus, ao buscar esperança nos campos de Moabe, a própria Noemi plantou essa amargura na sua vida. Mas Deus não se esqueceu de Noemi. As notícias da visitação de Deus chegou até Noemi, e Noemi recebeu forças e alento para voltar. E ela não volta, ainda que viúva de marido e filhos, ela não volta só, mas Ruth, a amiga, Ruth, a companheira, ainda que estrangeira, volta com ela. E voltando Ruth com ela, nós encontramos agora essas duas mulheres de volta a Belém. E eu gosto da expressão que elas estão de volta, porque Ruth não está exatamente de volta. Ruth não é de Belém, Ruth é estrangeira. Ruth está chegando em Belém pela primeira vez. Mas a palavra coloca a situação como alguém que está voltando, numa visão de que, ainda que Ruth não fosse povo da promessa, Deus tinha uma promessa para ela. Ainda que Ruth não fosse do povo da aliança, Deus tinha uma aliança para ela.
Ainda que Ruth não tivesse expectativa nem esperança, o Senhor tinha uma vida, uma esperança reservados para Ruth, porquanto Ruth tinha se apegado a Noemi, tinha se apegado ao Senhor, ao Deus de Noemi. Observando Noemi, Ruth aprendeu do Deus de Noemi e aprendeu a amar o Senhor, a ponto que ela declara: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo também é o meu povo. Sobre Ruth estava uma bênção que ela desconhecia, quando Deus chamou a Abraão: sai da tua parentela, sai do lugar aonde você vive e vem andar comigo para o lugar que eu te mostrarei. E o Senhor declara sobre Abraão que o abençoaria, grandemente te abençoarei, e mais ainda, abençoarei os que te abençoarem. Ruth tinha sido bênção para a vida de Noemi, e Noemi estava incluída na promessa que Deus faz a Abraão, porquanto é semente de Abraão, servo do Senhor. E sobre a vida de Ruth agora repousa esta bênção: abençoarei aquele que te abençoar. De modo que quando ela retorna com Noemi para a casa da provisão, para a casa do pão, elas chegam no tempo de colheita. Elas chegam no momento em que a terra está dando o seu fruto. É interessante, porque no versículo 1 do capítulo 2, afirma a palavra: e tinha Noemi. Noemi achava que não tinha nada, por isso ela não quer que ninguém a acompanhe de volta, por isso ela não quer que as noras sigam com ela, porque ela diz: não tenho nada para dar para vocês. Mas não é verdade. Há algo que Noemi desconhecia que tinha. Ela conhecia a rota para a casa do pão, ela conhecia a rota para o território da promessa, ela conhecia a rota de volta para o coração de Deus. E ao chegar ali, a palavra diz: e tinha. Veja, ela achava que não tinha nada, mas a palavra já está dizendo: e possuía. E tinha Noemi. Eu me lembro da viúva que recebe o homem de Deus na porta em momento de crise, e o homem de Deus diz para aquela mulher: me dá um pouco de água. E ela não se recusa a lhe dar água, ainda que há 3 anos e meio não houvesse chuva na terra. Então água era algo muito precioso, e ela vai em busca dessa água. Mas aquele homem diz: me dá também pão. Ele tinha fome, então ela para e diz: a tua serva não tem nada, senão um pouco de farinha na panela e aquilo que sobrou de azeite na botija. Eu vim aqui fora procurar gravetos para fazer um bolo, uma mistura de farinha com azeite. Não devia ser grande coisa, não é? Vou fazer aqui um pão, um bolo, e vou comer com meu filho, e depois morreremos. Mas aquele homem diz para aquela mulher: faz como você disse. Aquela mulher que declara: eu não tenho nada, mas daquilo que ela tinha, do pouco que ela possuía, ele diz para ela, em meio àquela tão grande escassez, aquele tão grande desamparo, ele declara àquela mulher: faz como você disse, mas primeiro traz para mim. Aquela mulher está recebendo a visitação do Senhor, assim como Belém recebeu a visitação do Senhor, e a crise acabou, e a fome foi vencida. Aquela mulher também, aquela viúva, está recebendo a visitação de Deus na sua casa. E o homem de Deus diz para ela: não vai faltar, porque não vai faltar a farinha na panela, nem o azeite na botija. Sabe, Noemi é símbolo do desamparo também, mas a palavra diz: e tinha. Ainda que ela achasse que não possuía perspectiva nem futuro, mas a palavra diz: e tinha. E ela possuía, ela não sabia, mas ela possuía. E tinha Noemi. Interessante é que Noemi quer ser chamada de amarga, de amargurada, mas a palavra continua chamando ela de Noemi, agradável. Noemi, doçura. Ainda que as experiências da vida de Noemi quisessem trazer-lhe amargura, o desígnio de Deus sobre a vida de Noemi ia de encontro às experiências amargas de Noemi. O Senhor se opunha à amargura que
brotava, que nascia nas experiências do coração de Noemi. E o Senhor não a chamava de Mara, mas a palavra continua chamando. Ela se chamou Mara, mas o Senhor a chamava de agradável. Ela se chamava de amarga, mas o Senhor a chamava de doçura. Sabe, quando o Senhor conhece Simão Pedro, que não era Pedro ainda, era apenas Simão, aquele que, uma palavra que expressa aquele que escuta, aquele que ouve. E quando Simão que era tão agitado, Simão que era tão sanguíneo, Simão que tinha um temperamento que oscilava entre euforia e sabe, tristeza, entre exultação e medo, Simão que era inconstante como as ondas do mar da Galileia, por onde ele se ingrava nas suas pescarias, Simão que oscilava como o seu próprio barco de pesca. E o Senhor olha para ele e diz: a ti te digo, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, tu és Petrus, tu és firmeza, tu és fortaleza, tu és inabalável. E Simão não era nada disso ainda, mas o Senhor olhava para aquele que era inconstante e dizia: eu estabeleço constância na tua vida. O Senhor olhava para ele que se abalava e dizia: eu estabeleço sobre a tua vida aquilo que é inabalável, estrutura que resiste, estrutura que suporta. Sabe, Deus nos vê de uma forma que nós não nos vemos. E ainda que Noemi se visse amarga, o Senhor dizia: tu és doçura. Eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, para vos dar o fim que desejais, são pensamentos de bem e não de mal. A palavra diz que muito além do que pedimos e imaginamos, segundo o seu poder que nós opera, é o mesmo Deus que é poderoso para fazer, que é poderoso para realizar. A nossa situação no presente não define a nossa história. Quem define a nossa história é aquilo que Deus tem estabelecido para mim, é aquilo que Deus tem estabelecido para você, é aquilo que Deus tem estabelecido para Noemi. O presente não me define, é o eterno que me define, é a eternidade de Deus que me define, é a visão de Deus a meu respeito que me define, a visão de alguém sobre mim. A cidade inteira estava espantada com a situação de Noemi e de Ruth, todos ficaram espantados com a situação delas, mas ainda que alguém olhasse para elas e dissessem: coitadas, pobre coitadas, que situação que elas estão. Deus olhava para elas com outra perspectiva. Deus olhava para Noemi com outra perspectiva. Deus olhava para Ruth com outra perspectiva. Os planos de Deus, tem um hino que diz: são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e fraco, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. E a letra diz: acredito sim que Deus vai fazer. Creia nesta manhã, Deus vai fazer. Vai abrindo a tua visão, vai vendo a visão que Deus tem a teu respeito, vai percebendo a percepção que Deus tem a teu respeito. Eu posso olhar e ver apenas até a linha do horizonte, mas há um Deus que olha e vê até a eternidade. A visão de Deus é maior. Os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos, diz o Senhor. E Noemi tinha um parente, ou alguém próximo, alguém chegado, um parente de seu marido, alguém da sua família, homem, olha que esse parente, homem valente. A Bíblia, ela tem tipos, a Bíblia tem símbolos. A antiga aliança, ela é sombra da nova aliança, da revelação que viria no Novo Testamento em Cristo Jesus. E aqui este parente chegado, este parente próximo, ele é um símbolo do Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra: homem valente. Jesus é aquele que cavalga para vencer, nas revelações de João no Apocalipse. E diz a palavra: valente e
poderoso. Valente e poderoso. Noemi dizia: não tenho nada, mas ela tinha alguém por ela, valente e poderoso. Diz a palavra da família de Elimeleque, cujo nome declara: o Senhor é o meu rei. E era o seu nome Boaz. E este nome Boaz expressa o sentido de força. O nome Boaz expressa o sentido de poder. O nome Boaz expressa o sentido de fortaleza, algo que é inabalável, algo que protege, algo que abriga, algo que defende, algo que não se abala, mas algo que permanece. Boaz, este Boaz era o que Noemi tinha. Este Boaz poderoso, este Boaz valente, ele é aquele que quando Elimeleque desistiu, Boaz não desistiu. Quando Elimeleque foi embora, Boaz ficou. Quando Elimeleque e outros deixaram de semear, desistiram da promessa, desistiram do território, Boaz não desistiu da promessa. Boaz é aquele que ficou, e não apenas ficou, ele acreditou. Você precisa acreditar. Ele teve a visão, receba a visão, e ele semeou aonde ninguém queria semear. Ele semeou no meio da crise, ele semeou na fidelidade, ele semeou na obediência, ele abençoou aquela terra. Ele tinha fidelidade, ele tinha fortaleza, ele tinha valentia para enfrentar as intempéries da crise. E é por isso que quando Noemi está voltando, ela não volta para uma Belém pobre, ela não volta para uma Belém falida, ela não volta para uma Belém faminta, ela volta para uma Belém que está no princípio da colheita. Ela volta na primeira colheita. A colheita está começando, um novo ciclo está começando. Ela volta porque para o momento em que se colhe aquilo que ela não semeou. O território foi semeado porque alguém não desistiu. O território foi semeado porque há um parente próximo, alguém que é fiel, alguém que semeou, alguém que proveu, alguém que cuidou. O apóstolo Paulo olha para os filipenses e ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, nos seus ricos depósitos eternos, ele há de suprir. Ele tem um suprimento para cada uma das vossas necessidades em glória. E ele diz: por Cristo Jesus o Senhor, o Boaz, aquele que é valente, aquele que é poderoso, aquele que é forte. Noemi está voltando e ela tinha este parente. E Ruth, a moabita. É interessante como a Bíblia ela enfoca essas coisas. E Ruth, a estrangeira. E Ruth, a viúva. E Ruth, a amiga. E Ruth disse a Noemi. O que é que ela diz a Noemi? Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, ela vai com a bênção. A sogra abençoando a nora. Nós precisamos mais disso em nossos dias. A sogra impetrando a bênção sobre a nora. Vai, minha filha. A nora combinando com a sogra. A gente precisa mais disso. A nora, sabe, fazendo planos e apresentando planos e pedindo a aprovação da sogra. Nós precisamos mais disso. E essa nora apresenta um projeto. Deixa-me ir. Ela pede permissão. Ela não diz que vai, ela diz: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele. Ela está dizendo assim: a sombra, a retaguarda, por trás daquele em cujos olhos eu achar graça. Elas estão em uma grande necessidade, mas Ruth busca combinar. Ela busca, pede permissão à sua sogra. Ela aqui está não apenas na condição de nora, mas tendo casado com o filho de Noemi. Ainda que este filho tenha morrido, ela se considera agora filha. Ela se coloca como filha da sua sogra. Nós precisamos mais de filhos e de filhas que
pedem permissão ao pai, que pedem permissão à mãe, que se submetem à autoridade do pai, que se submetem à autoridade da mãe. Nós precisamos mais disso, sabe? O Estado quer tomar o lugar dos pais, o Estado quer tomar o lugar de autoridade na família. Aonde o Estado fez isso na história, produziu assassinos. Aonde o Estado fez isso na história, produziu danos. Aonde o Estado fez isso na história, produziu morte. Lá na União Soviética, aonde o Estado quis tomar a autoridade da família. Lá na Alemanha, aonde o Estado nazista quis tomar a autoridade dos pais, a autoridade da família. Lá na Itália, aonde o Estado fascista quis tomar a autoridade da família, produziu danos profundos à sociedade, produziu morte. Não, a família é projeto de Deus. O Estado não tem que ser senhor da sociedade, mas o Estado foi criado para ser servo da sociedade, para servir o bem-estar social necessário à vida em sociedade, não para ser um algoz da sociedade. Aqui nós temos a família, a célula máter da sociedade, mas vive em combinação, em entendimento, em respeito à hierarquia que há dentro desta casa. É Ruth que pede a Noemi, uma idosa: me deixa ir, me permite ir ao campo e apanharei espigas. E ela diz: atrás. Aí ela tem uma grande necessidade, mas ela diz: eu preciso da cobertura daquele em cujos olhos eu encontrar graça. Sabe, quando a mulher do fluxo de sangue, em meio à sua grande necessidade, ela diz: eu preciso me encontrar com o valente, eu preciso ir ao encontro daquele que é poderoso, daquele em cujos olhos haverei de encontrar graça. E como ela não podia se apresentar diante do Senhor, ela vai por trás, ela vai em busca da cobertura do Senhor, porque em seu coração ela dizia: se eu tocar, se eu for por trás, se eu ficar à sua sombra, se eu roçar a orla do seu manto, a minha tão grande necessidade vai ser suprida pelo seu poder, pela sua graça, pela sua fortaleza. E a mulher do fluxo de sangue, naquele dia, obtém do Senhor graça, obtém do Senhor virtude, e ela é curada. A sua necessidade é suprida. Quem vai em busca deste Boaz não volta de mão vazia. E aqui Ruth, ela está vivenciando aquilo que foi estabelecido pelo Deus de Noemi e pelo Deus a quem Ruth adotou como seu Deus. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela sem saber está tendo a cobertura do próprio Deus. O Altíssimo está cobrindo a vida de Noemi. Em Deuteronômio capítulo 24, estabelece aqui exatamente aquilo que Ruth está indo buscar. Antes que Ruth precisasse desse suprimento, ela quer apanhar espigas que estão sendo deixadas nos campos, restos que estão ficando nos campos. Aquele que permitir que ela pegue esses restos, mas o Senhor, antes que Noemi precisassem, passassem por essa dificuldade, e o Senhor, Ele já tinha preparado provisão para a vida delas, através da sua palavra. Em Deuteronômio, lá no capítulo 24, no versículo 19, eu quero ler para você a palavra: quando no teu campo colheres a tua colheita, e esqueceres um feixe no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Está colhendo, esqueceu um feixe? A palavra dizia assim: não vá buscá-lo. Ele fica para o estrangeiro, ele fica para a viúva, ele será para o órfão, e o Senhor vai te abençoar. Não será perda, será bênção. Versículo 20: quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quem sacudia a oliveira colhia aquilo que estava mais maduro, caía, mas a palavra dizia: aquilo que ficar
vai ficar lá. É para o estrangeiro, é para o órfão, é para a viúva. Quando vidimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Passou, fez a colheita, não passa rebuscando aquilo que porventura ficou. A palavra dizia: fica lá. É para o estrangeiro, é para o órfão, é para a viúva. E diz a palavra: e lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, portanto te ordeno que faças assim. Então, agora Ruth precisa dessa sobra, Ruth precisa desse resto, e o Senhor já está provendo a vida dela, antes que a necessidade chegasse à sua porta, e a provisão de Deus já estava alcançando a sua vida, sem que ela soubesse. O Senhor já estava cuidando dela. O Senhor Jesus diz: vocês estão preocupados com o dia de amanhã, com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir, mas como será? O Senhor diz: olha, toda essa preocupação não vai acrescentar um único fio de cabelo na vossa cabeça. Vosso Pai cuida das aves dos céus, que não semeiam, que não colhem, que não fiam, sabe, que não ajuntam em celeiros, que não tem economia. Olha, Ele cuida delas, Ele cuida do lírio do campo. E nem Salomão se vestiu como o Senhor veste esses lírios, com essa textura com que os lírios são vestidos pelo próprio Senhor. E o Senhor vai dizer: vocês são mais importantes para o Senhor do que os passarinhos. O Deus que cuida do lírio, o Deus que cuida dos passarinhos, Ele cuida de você. Deixa que o dia de amanhã cuide de si mesmo. Ruth fez a parte mais importante, ela buscou em primazia o Senhor. O teu Deus é o meu Deus, mas buscai em primazia o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus sabe que a gente precisa delas. Ele vai cuidar, Ele vai acrescentar, Ele vai prover. Não é que eu não vou viver de modo sistemático, não é que eu não vou fazer, não é que eu não vou trabalhar, mas eu vou trabalhar sabendo que é um Deus que opera. Eu vou trabalhar e vou fazer sabendo que é um Deus que abençoa. Eu vou viver a vida não preocupado como será, mas eu vou viver a vida feliz, porque o Senhor já é. Ele é hoje, Ele é amanhã e depois de amanhã, em todo o tempo. Ele é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, de eternidade a eternidade. Lança, pois, sobre Ele a tua ansiedade, descansa no Senhor, confia no cuidado do Senhor. Ela diz: sobre cujos olhos eu achar graça. Os olhos do Senhor estão sobre Ruth, ela já achou graça. Desde o dia em que o seu coração se apegou ao Senhor, dizendo: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e os olhos do Senhor estão sobre ela. Ela foi e chegou ao campo, aonde apanhava espigas atrás dos segadores. Declara a palavra: e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque, que era da parentela de Elimeleque, seu sogro. Veja, o Senhor da sorte está operando. Deus está dirigindo as circunstâncias da vida de Ruth. Ruth não sabia, mas desde o dia em que ela tomou o território da casa do Senhor, da casa da provisão, do território da bênção, da casa do pão da vida, que todas as circunstâncias, sabe, os crentes gostam de dizer, entre nós, e é verdade, não existe coincidência na vida do crente. Tem cristocidência, tem providência de Deus, tem cuidado de Deus. A palavra afirma todas as coisas. Paulo escrevendo na carta aos Romanos capítulo 8, porque todas as coisas, que queiram que não queiram, cooperam, contribuem em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Oh, aleluia! Então você vai viver essa palavra dos chamados segundo o seu propósito. O Senhor está controlando e cuidando de cada circunstância. Ela está no campo de Elimeleque, e eis que Boaz, a fortaleza de Deus, o valente, o poderoso, veio de Belém, veio da casa do pão, e disse aos segadores: Boaz está saindo da cidade, está saindo da sua casa, da sua morada, e está indo até o campo. E ao chegar no campo, e disse aos segadores: quando Boaz chega no campo, os olhos de Boaz
aquele de quem Ruth, sem saber, declarava: cujos olhos eu achar graça. Os olhos de Boaz já percorrem o campo e já via Ruth. Os olhos de Boaz já percorria o campo e viu o que estava acontecendo. Os olhos de Boaz já alcançava todo o território e abarcava todo aquele e toda aquela que estivesse naquele território, naquele campo. E eis que Boaz veio e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Só tem um que sauda assim, você sabe quem é? Oh, glória a Jesus. O Senhor seja convosco. É como aquele que diz assim: paz seja convosco, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe: o Senhor te abençoe. Ele é bendito do Senhor. Depois perguntou Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Aleluia. Ruth é insignificante, Ruth é estrangeira, mas é sobre Ruth que estão os olhos de Boaz, é sobre Ruth que estão os olhos daquele que é fortaleza, é sobre aquela que necessita que os olhos do Senhor, que não estão fechados, mas estão abertos, ele contempla e ele a vê. E ele pergunta: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é. Ela tem história. Esta é a Moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Interessante que voltou. Aleluia. Que voltou com Noemi. Ela nunca esteve em Belém, mas a promessa para ela sempre esteve no território de Belém. A bênção nunca esteve para Ruth e Moabe. Deus sempre teve um plano para Ruth lá. E é como se ela já fosse de lá. É por isso que ele vai declarando para ela: ela voltou, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre os feixes, atrás dos segadores. Ela está em busca dos restos, ela está em busca das sobras. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha. Aleluia. Sabe, essa moça na crise, ela não desistiu, mas na crise ela foi em busca do trabalho. Na crise ela olhou em volta, ela disse: Deus haverá de me dar graça, Deus haverá de me dar trabalho, uma saída. E ela foi em busca de trabalho, ela foi em busca ainda que fosse dos restos. Oh, aleluia. E quem busca acha. Oh, glória a Deus. Quem busca na promessa do Senhor não busca em vão. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha. Ela chegou como estrangeira, ela se considera estrangeira, mas o dono do campo já considera como filha. Ele diz: filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Ele está dizendo para ela: é aqui que eu vou te abençoar, é aqui na casa da provisão, no campo da fortaleza de Deus, no campo do poder de Deus, no território da bênção, que você será alcançada. Permaneça aqui, não vá para outro lugar. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás atrás delas. Não dei ordem. Oh, aleluia. Deus tem decretos para aquele que nele espera. Não dei ordens aos moços que não te molestem, ou seja, ninguém vai te tocar, nenhum mal chegará à tua tenda. Não, há uma proteção de Deus, há uma ordem de Deus de proteção. Ninguém vai te molestar. Tendo tu sede, quem tem sede, vem a mim e beba. Vai aos vasos e bebe. E aquilo que os moços tirarem, ele está falando assim: já tenho provido água para você. Quem bebe desta água não tem sede. Então, quando ela escuta essas palavras acolhedoras, ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra. Ela vai aos pés daquele que é a fortaleza. Ela se prostra diante daquele que é
poderoso, diante daquele que é valente, aquele que com graça olhou para ela, aquele em cujos olhos ela encontrou graça, favor imerecido. E disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Jesus, quando certa feita cansado, sabe, ele precisou descansar, e ele foi para o território estrangeiro, ele foi para as regiões de Tiro e de Sidom, e uma mulher cirofenícia, estrangeira, eu não sei como, mas ela soube que Jesus estava por ali, fora de Israel, sabe, e o Senhor queria, a palavra diz que ele queria ficar em oculto, ele não queria que as pessoas soubessem da sua presença, sua fama tinha transcendido as fronteiras, ele queria ficar ali apenas como estrangeiro, mas aquela mulher tinha uma grande necessidade, e ela soube que aquele que é a fortaleza, ela soube que aquele que é poderoso, ela ficou sabendo que aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, aquele que é valente, estava ali perto dela. Ele está bem pertinho, ele está bem próximo. E sabe o que ela fez? Ela foi a ele e ela começou a clamar: Yoshua ben Davi, Jesus, filho de Davi. Ela era estrangeira, mas ela falava como quem não era. Ela era estrangeira, mas clamava como se fosse do povo do Senhor. Yoshua ben Davi, Jesus, filho de Davi. E ela dizia: tem misericórdia de mim, e ia clamando, e os discípulos, por ser estrangeira, queriam afastá-la. Senhor, esta estrangeira, e a palavra estrangeira era goi, sabe, e quando alguém queria falar, o judeu queria humilhar o estrangeiro, ele chamava de goim, que é parecido com cachorro. São palavras muito próximas na pronúncia. Senhor, esta goi, essa estrangeira, e eles falavam com asco, como se ela fosse justamente isso, um cão sarnento, que é um bicho imundo na lei mosaica, um bicho que não se podia comer, um bicho que a higiene dele é questionada. Então eles diziam: essa goi está aqui perturbando, manda ela embora, Senhor. Mas a mulher dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela queria encontrar graça aos olhos do Senhor, graça aos olhos daquele que é a fortaleza. A sua vida estava toda abalada, mas ela buscava aquele que é inabalável. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor diz para ela: mulher, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe, não é lícito tirar o pão, o alimento do campo dos filhos para dar ao estrangeiro, para dar uma moabita, para dar uma cirofenícia. Mas aquela mulher diz: Senhor, oh Demialaia, em Mateus, e eu quero ler para você exatamente as palavras dessa mulher. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, no versículo de número 28, de número 27, Mateus 15, 27. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos. Porque o Senhor, sabe, aproveitando a expressão da cultura, que considerava o estrangeiro como cachorro. Isso não é lícito, tirar o pão dos filhos e dar para os goins, para os cachorros. E ela diz: sim, Senhor, mas até os cachorros. E quando Jesus usa a expressão cachorro, ele não usa a expressão goim, que era uma expressão que ia de encontro à pessoa e era ofensiva. Mas Jesus, ele muda o termo e chama de cunarion. E aqui ele está impactando os seus discípulos, porque ele está falando assim: para mim não é um cão sardento, para mim é um cachorro de estimação, é um goim. É aquele cachorro de estimação que você coloca no colo. E o Senhor fala com essa mulher dessa forma, com carinho, quando ele diz: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar
os cunarion, para os cachorrinhos de estimação. E por isso essa mulher percebe aqui uma abertura, ela percebe aqui uma possibilidade, e nessa possibilidade ela se agarra com essa graça, e ela diz: sim, Senhor. Ela já constitui Jesus seu Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela está prostrada aos pés de Jesus. O Evangelho segundo São Marcos, no capítulo de número 7, no versículo de número 28, diz assim: ela porém respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, os cunariô, os animais de estimação comem debaixo da mesa das migalhas dos filhos. E Jesus vai olhar para essa mulher, para os discípulos que achavam inadmissível que um estrangeiro recebesse alguma coisa da parte do Senhor em graça. Mas o Senhor em graça trata com ela dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, vai, seja feito contigo, como tu queres. E a bênção do Senhor alcança aquela mulher, e alcança a sua casa que não tinha paz, e a sua filha que era perturbada por demônios está em casa. Mas quando o Senhor libera essa palavra: seja feito contigo, porque a sua palavra tem poder, a sua palavra muda as circunstâncias, a sua palavra vai de encontro à adversidade. Alguém olha e diz: é amargura. Ele olha e diz: eu vou produzir doçura, eu vou produzir algo que é novo, que é agradável. No meio dessa amargura, dessa crise, os olhos do Senhor contemplam, e os olhos do Senhor contemplavam não apenas a mulher que clamava sua grande necessidade, a sua filha que era perturbada. E aqueles demônios, quando Jesus libera a palavra: seja feito, a palavra do Senhor vai alcançando lá, produz lá, e os demônios batem em retirada, à distância, eles saem correndo. E tem uma coisa: não joga a garota no chão, não. Ela é encontrada deitada na cama dormindo, porque quando Jesus manda sair, não tem dano. Aquela garota que não dormia, aquela casa onde não tinha paz, onde ninguém dormia em paz, entrou a paz naquela casa, porque aquele que é fortaleza, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, aquele que diz: aquele que vem a mim, aquele que vem aos campos de Boaz, aquele que vem em busca da graça, não volta vazio. E Boaz, que está abençoando Ruth, vai responder para ela dizendo: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, e depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecesse. Jesus diz: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, campos, por mim, não é digno de mim. Ruth deixou tudo, e ela foi para os campos daquele que é a fortaleza. Ela deixou o seu território, ela deixou a sua cultura, ela deixou os seus costumes, ela deixou os deuses falsos, as tradições falsas com as quais ela cresceu, nas quais foi educada pela sua família, e abraçou a fé no verdadeiro Deus. Ela deixou tudo para chegar aos pés da fortaleza de Deus, aos pés do Boaz eterno. E o Senhor diz para ela, está abençoando a vida dela: o Senhor retribua o teu feito. Aquele que se entrega tem retribuição de Deus. Aquele que entregar a sua vida salvará a sua vida. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido, isso é graça, pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste te abrigar. Aleluia. Oh glória, ela está à sombra. Aquele que habita, Salmo de número 91, muito conhecido, o verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vem para a casa do pão, sai de Moabe, adota o verdadeiro Deus, porque sobre ti se cumpre a palavra que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente
descansará. Aquele que habita no esconderijo de Elion, o Altíssimo, a sombra de El Shaddai, Todo-Poderoso, aquele que provê a tua vida, aquele que guarda a tua vida, aquele que tem cuidado por você, oh aleluia, aquele que protege a tua história, nenhum dano se te fará. A palavra diz: a sombra das suas asas, a sombra do Onipotente descansará. Tem abrigo e tem proteção e tem cuidado, a sombra das asas do Todo-Poderoso. Verso 2 diz: dirás do Senhor, Ele é o meu Deus. Ruth disse isso: o teu Deus é o meu Deus. Ela entrou em aliança com o Senhor. O teu Deus, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Aleluia. Ela está falando assim sem saber. Ele é o meu Boaz, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Ele não se abala, permanece para sempre. Ela diz: e nele confiarei. Eu confiarei. Eu vou ficar no território da sua bênção, no campo da sua promessa. Eu não irei para outro campo. Simão Pedro, quando o Senhor diz: vocês não vão embora também como esses outros que apenas estão em busca de bênçãos, vem a mim apenas em busca do pão que perece, das coisas perecíveis deste mundo. Simão Pedro diz: não, Senhor, para onde iremos nós, se somente tu tens a palavra de vida eterna, somente tu tens a palavra que alimenta, somente o Senhor é o pão da vida, somente no Senhor é a fortaleza. Nele confiarei. Lá, já que na altura do versículo de número 14, diz a palavra, do verso 14, diz: porquanto tão encarecidamente me amou. Oh, aleluia. O que motivou Ruth foi o amor. Ela se apegou ao Senhor. Porque tão encarecidamente me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Oh, o nome dele é fortaleza, o nome dele é onipotente, o nome dele é valente, o nome dele é todo-poderoso. Alguma coisa impossível ao Senhor. Eu quero te convidar nesta manhã: te levanta, sai do lugar da depressão, sai do lugar da maldição, sai do lugar da prisão do pecado, sai das trevas espirituais, sai da crise familiar, crise psicológica, crise pessoal. Sai da vida de derrotas e vem ao campo de Boaz, vem aos pés de Boaz, vem até aquele que é fortaleza, vem até aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, sobre cujos olhos tu encontrarás graça. A palavra diz: pela graça. Graça é presente, é galardão, não merecemos, não. Graça é favor imerecido, é o que a Ruth disse: sobre cujos olhos eu encontrar graça. Pela graça, tu encontras graça aos olhos do Senhor nesta manhã. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Confia no Senhor, nele confiarei. Não vem de vocês, não é merecimento. Ruth é moabita, Ruth é estrangeira, Ruth não é povo da promessa, mas o Senhor olha para Ruth com outro olhar. O Senhor olha para a tua vida com outro olhar. Ele olha para você com graça sobre graça, para salvar a tua vida, para abrigar-te debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção, debaixo da sua provisão, debaixo do seu cuidado. Aleluia. Oh, glória a Deus, a salvação em Jesus. Alguém perguntou, um ateu perguntou a um crente, e eu encerro com isso, e disse: irmão, me responde uma coisa, eu quero entender, e se eu entender, eu serei crente, eu vou crer nesse Deus que você diz que existe. E o irmão disse: pergunta. E já orava ao Senhor pedindo sabedoria. E aquele homem dizia: por que, se há um Deus, por que tanta coisa ruim acontece com as pessoas mundo afora?
Porque tem tanta desgraça, tanta gente na cadeia, gente presa, gente sendo assassinada, gente presa nas drogas, em vícios, tanta miséria no mundo. E aquele irmão olhou para ele e disse para ele: me diz uma coisa, você tem um filho? E ele disse: tenho. Você quer o melhor para o seu filho? Ele disse: quero. Você faz o melhor pelo seu filho? Ele disse: faço. E ele olhou para aquele homem e disse: pois para Deus fazer alguma coisa pela tua vida, pela vida do pecador, pela vida do homem, é necessário que o homem entregue a ele a sua vida, e ele cuidará da sua vida. É necessário ser filho dele para ter o cuidado dele. A palavra de Deus diz que ele veio de Belém para os campos, e os olhos dele percorrem e encontram aquele que está desamparado, aquela que está desamparada. Oh, aleluia! Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, diz a palavra, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, os que creem no seu nome, confia nele, aleluia, entrega o caminho a ele, confia nele, e ele trabalha. Os quais, diz a palavra, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, não, carne, homem não gera filho para Deus, mas nasceram de Deus, só Deus gera filhos para Deus. Não nasce da vontade da carne, não nasce da vontade do sangue humano, não, nada disso produz filhos para Deus. O que produz filhos para Deus é o agir de Deus na vida daquele que se entrega a Ele. Eu te convido nesta manhã, vem te abrigar sob as asas do Onipotente, vem te abrigar nas asas do Senhor. Escreve: eu quero Jesus.